Entrando ao vivo, 7h28, 7h29. Entrando ao vivo agora para mais uma live do Diálogos Entre Nós. Olá, comece a ser muito bem-vindas, bem-vindos. Tudo bom, Oscar? Tudo bom? Dani, que bom que você está aí, que ótimo. Sejam muito bem-vindos. Ligando agora, testando o som. Vocês me enxergam? Vocês me ouvem perfeitamente? Opa, volta aí. Forder entrou, ótimo, maravilha, maravilha, maravilha. Obrigado, Oscar. Valeu, Dani. Já chamando o Leandro aqui, aguardando o sinal de vídeo. Tudo bom, Cris? Cláudio, beleza? Tudo bem, Monique? Tudo bom? E aí, pessoal, tudo bem? Todo mundo escutando bem? Eu escuto e te vejo perfeitamente. O pessoal acho que também já está dando um ok que está tudo certo. Bom, eu Então também é isso. estou conseguindo ver e escutar bem. Maravilha. Então, bora lá, bora lá. Sejam todos muito bem-vindos à quarta edição live de Diálogos Entre Nós. Eu sou Guilherme Gobato, consultor e idealizador pela plataforma de curadoria de conteúdo em diversidade e inclusão, a Diálogos Entre Nós. Leandro, eu, vocês aqui online, nós formamos todos um conjunto repleto e diverso de nós. Nós, na primeira pessoa do plural, na certeza e esperança de que união e boas parcerias promovem mais equidade, igualdade e respeito em prol de uma sociedade mais diversa e inclusiva. E nós também, como plural de nó, obstáculos, dificuldades, mas também ponto essencial que podemos juntos desatar para alcançarmos uma sociedade com mais diversidade e inclusão. Ano passado, o Diálogos Entre Nós promoveu 4 encontros presenciais aqui em São Paulo, capital, no Google for Startups, como uma parceria de conteúdo entre o Poder da Colaboração, uma plataforma de economia colaborativa da minha amiga, da nossa amiga querida Isabela Secato, e o próprio Google for Startups. Tratei de aspectos de eixos específicos em diversidade e inclusão ao longo de 4 encontros, começando por étnico-racial em setembro, LGBT em outubro, pessoas com deficiência em novembro e igualdade de gênero em dezembro, um tema que resgatamos hoje sob um outro recorte. Sempre com uma preocupação interseccional, contando com vozes de destaque e atuação em diversidade e inclusão. Recebi 10... Hoje eu tenho o prazer em receber um que já é um grande amigo em diversidade e inclusão, Leandro Ziotto, sócio fundador da plataforma de formação e educação parental, a Fordere. Lê, muito obrigado, gratidão por estar aqui comigo e conosco. Que é isso, eu que agradeço. Agradeço mesmo, é uma honra. Acompanhei o Diálogo Entre Nós no ano passado, então estar aqui esse ano já faz parte já. Que bom, que bom. Seja novamente muito bem-vindo e bem-vindos novamente a todos que estão agora também entrando. Lê, eu vou rapidamente me autodescrever para que, no caso de haver pessoas cegas ou com alguma deficiência visual, possam entender a nossa ambientação. Aí eu pediria que você se apresentasse também a Fordere e também se autodescrevesse. Eu sou homem, me autodeclaro branco, cisgênero, gay, tenho barba e cabelos pretos curtos, uso óculos, uma camisa azul e atrás de mim um escritório aqui em casa com alguns livros e quadros. Por gentileza, Lê, vamos lá. Meu nome é Leandro, sou homem, branco, cis, hétero, daqui de São Paulo, tenho barba e cabelos pretos, escuros e curtos. Tô com uma camisa quadriculada, que eu sou fã de quadriculado, e tô no quarto do meu filho, improvisado pelas lives. Todas as lives que eu faço aqui trancado.
e tem um enorme armário amarelo atrás de mim, que é o armário do meu filho. Tá ótimo. E então se apresente para nós também e fale da plataforma ForDaddy. Falar um pouco da Forded? Isso, e inclusive se apresente para nós. Tá. Meu nome é Leandro, sou pai do afetivo do Vini. Vini, meu filho, gosto de falar um pouco da minha paternidade afetiva, do recorte da minha paternidade, porque o Vini não é meu filho biológico, né? E nem meu filho adotivo, porque ele tem pai e mãe biológico. Eu me relacionei com a mãe dele quando ele tinha 3 anos, hoje ele tem 12, e mesmo separado da mãe dele há 2 anos, eu mantenho ainda os cuidados diários dele, divido essa responsabilidade da parentalidade junto com a mãe e o pai biológico. O pai também é presente, por isso que eu não adotei, né? Inicialmente, não pode. Fundei a Forded. A Forded existe desde a minha ansiedade há 8 anos atrás, quando eu me vi com a responsabilidade de criar uma criança e não me sentia preparado para isso. Foi a primeira vez que vi que tinha algo de errado, né? Onde você pesquisa no Google como colocar uma criança de 4 anos para dormir e você vai há 8 anos atrás até a 5ª página do Google e não acha nada para homens. Achei textos bons, textos ruins, mas todos, independente da qualidade, eram direcionados para mulheres. E aquilo me incomodou. Achei estranho. E aí eu comecei nesse engajamento. Inicial foi um ativismo muito mais particular e pessoal meu, mas nos últimos 3 anos eu comecei a entender que eu tinha que fazer algo, assim. E aí eu me organizei e fundei a Forded, que é um negócio social hoje. E a gente atua falando sobre paternidades e masculinidades no plural. Não tem como, se eu não falasse no plural, extremamente estaria equivocado nos assuntos. Uhum. E nosso objetivo é falar dessas duas temáticas na sociedade civil, dentro das empresas e para o Estado como um todo. A gente tem um braço de advocacy também. A gente tenta articular políticas públicas referentes à igualdade de gênero, levando a temática masculinidades mais saudáveis e paternidades participativas. Perfeito, Acho que Léo. é isso, resumindo. Maravilha. Então vamos lá. Vamos falar de equidade, de igualdade de gênero. Eu trago um rápido panorama de problematização para então iniciarmos o bate-papo com o Léo. Em termos globais, a subrepresentatividade de mulheres ela também é muito acentuada. Estudo da ONU aponta que menos de 25% dos cargos parlamentares e 10% dos cargos de chefes de governo ou de Estado são ocupados por mulheres. Então, na esfera máxima de poder, as mulheres estão subrepresentadas. Quando começamos a descer este nível, também encontramos uma baixa representatividade à medida que analisamos cargos mais altos de lideranças em empresas. O Instituto Ethos tem um levantamento de 2 a 3 anos atrás que aponta que mulheres em cargos de liderança representam apenas 14% e mulheres em cargos em assentos de conselhos de administração apenas 9% nas 500 maiores empresas do Brasil. Quando trazemos a ótica racial, menos de 1% dos cargos de média e alta liderança são ocupados por mulheres negras, o que salta aos olhos, dado que mulheres negras formam o maior grupo populacional desse país, 28%. Afinando ainda mais a nossa análise, nós já passamos por governo, por empresas, chegamos então aos núcleos familiares. Mulheres desempenham, em média, o dobro de horas semanais em trabalhos, em atividades reprodutivas que dizem respeito aos lares, aos cuidados da família e ao próprio autocuidado, em comparação a homens. E mulheres têm 5 vezes mais chances de desistirem do trabalho quando se tornam mães, comparadas a homens que se tornam pais. Então, nesse contexto de extremas assimetrias de gênero, partindo sempre de um lado global, analisando, chegando então a residências, sabemos que isso tem influência direta sobre um tema amplo que é parentalidade. E aí eu começo te perguntando, Lê, que se você pode nos trazer reflexões acerca desse tema amplo que é a parentalidade e as suas relações possíveis entre maternidade e paternidade. Vamos lá. Tá. O tema,
o conceito parentalidade, ele é um conceito novo. É um conceito que eu gosto muito, apesar de a gente ter importado ele um pouco do inglês, né, do parent, a gente não tem essa tradução no Brasil, né? Mas eu gosto muito porque aqui no Brasil a gente fica muito limitado à função paterna e função materna, que é aquela coisa clássica da psicanálise, né? Que foi muito útil, mas hoje a gente fica ainda muito agarrado. Para mim não faz muito mais sentido. A gente sabe que hoje psicanalistas modernos, psicólogos e estudiosos sabem que as crianças não precisam, elas precisam das funções maternas e paternas juntas, independente do gênero, independente de tudo. Então, o que as crianças precisam? Elas precisam de funções parentais, pessoas que exerçam as funções parentais, que são funções de cuidado, né? E quando a gente fala de recortes, então, por exemplo, tarefas de cuidados realizadas por famílias, elas gerariam, se elas fossem cobradas, né, essas tarefas de cuidado, a ONU um dia fez esse levantamento, né? Ela geraria em torno de 600 bilhões de dólares por ano. Só que essas tarefas não são remuneradas, né? E não são remuneradas e elas são sobrecarregadas e muito mais atarefadas por mulheres. Então, quando a gente trata agora um conceito de parentalidade, a gente traz ele, a gente descola ele do termo de gênero. Então, as crianças precisam ter um conjunto de funções parentais. E quando a gente está, e aí eu gosto também de trazer uma problematização no Brasil, assim, a gente está falando de um país que eu sempre gosto de falar que, assim, quem tem um pai hoje é artigo de luxo, né? A gente está falando de uma realidade de 12 milhões de famílias que não tem o pai, mas não é que não tem o pai próximo, né? Assim, não tem o pai dentro do ambiente familiar. Então, a gente pode aumentar esse número então, de famílias que têm esse pai até essa figura próxima, mas sem nada de participação. Então, falar que usar a psicanálise clássica, dizer que uma criança para viver de uma forma saudável precisa ter a função paterna e a função materna, a gente é injusto socialmente. Então, a gente precisa fazer um olhar e um ajuste social nesse recorte. E, para mim, a parentalidade, ela é, para mim, o limite tênue e, para mim, a primeira função que a gente consegue começar a falar sobre igualdade de gênero dentro de casa, né? E para mim, e a gente faz, e aí levando também uma nova problematização, a gente vê uma nova geração de homens, eu trabalho com paternidades nos últimos 3 anos, e a gente está vendo o homem incluído e proativamente nos cuidados dos seus filhos e filhas, mas ainda extremamente antiquado e conservador nas atividades domésticas. Então, para mim, o papel de cuidado e atividade doméstica ela é fundamental para a gente poder falar de igualdade de gênero e subir essa escala de igualdade de gênero, né? Como você falou, você foi falando da forma mais macro para o micro. Eu gosto de falar o meu olhar um pouco ao contrário. Eu gosto de falar para o micro e ver quanto que ele pode impactar no macro, né? Acho que é isso inicialmente. Perfeito, Lê. Porque também é totalmente uma análise possível quando nós temos também relações assimétricas de poder, de relação entre homens e mulheres que exercem cada qual a sua maneira e não de uma maneira exatamente indicada, paternidade e maternidade, tem efeitos diversos sobre a subinclusão ou inclusão de mulheres no mercado de trabalho, com tantas outras preocupações, obtendo rendimento médio inferior ao rendimento médio obtido por homens, tal. E também gosto de lembrar, trazendo o macro para o micro e também reversando o micro para o macro, aquela estatística de um estudo que projetaria a adição de 28 trilhões de dólares na economia mundial caso nós suplantássemos, caso nós alcançássemos uma igualdade plena de gênero. E 28 trilhões de dólares é o PIB dos Estados Unidos e da China juntos. Então, assim, por uma questão ética, por uma questão de negócios, igualdade de gênero que passa por parentalidade é algo fundamental. E agora eu também gostaria de emendar para você, Lei, que você nos trouxesse, nos brindasse com algo que eu recentemente ouvi de você mesmo numa fala sobre o ser homem, sobre masculinidades e como isso se relaciona e se impacta com o tema de hoje, parentalidade positiva e participativa. Inicialmente, quando eu comecei, eu brinco que o meu trabalho frente à ForDead, ela vem se amadurecendo junto comigo
Leandro homem, né? É, como eu disse, há 8 anos, quando eu me vi sendo responsável de cuidar de uma criança que eu não tinha o menor preparo, aquilo começou, acho que lá foi o gatilho que eu precisava para começar a questionar todas as outras formas de relações humanas, sociais e de trabalho. E por isso que eu falo que hoje exercer a paternidade é um ato social, é um ato afetivo e um ato político, né? Num país onde o carnaval ele é maior que a licença paternidade, tem alguma coisa de errado que a gente precisa questionar o Estado referente à sociedade que aceita isso. Só que nos últimos anos eu tenho percebido que não tem como a gente falar de paternidade sem falar de masculinidade. Porque antes de sermos pais, nós somos homens. E a forma que a gente se posiciona, a forma que a gente se configurou a nossa masculinidade, a forma que a gente performa a nossa masculinidade, ela tem um impacto direto na a forma que a gente performa a nossa masculinidade, ela tem um impacto direto na paternidade que a gente vai exercer, tanto na função como na figura. Então, é por isso que quando eu falo que a paternidade é um ato político e social, porque você, ou você sendo pai, no meu caso, pai de um menino, ou eu posso fazer a manutenção do machismo e do patriarcado, ou eu posso tentar romper com ele. Ensinar para o meu filho que concepções de igualdade de gênero, né? Então, eu comecei a perceber que o machismo, ele mata, ele mutila e aprisiona mulheres todos os dias, mas também a gente não sai ganhando com isso. No machismo, ninguém ganha com isso, muito menos nós homens. Né, fazendo uma problematização sobre o assunto sobre o recorte do homem agora, que a gente acabou de falar dos recortes das mulheres, se a gente falar nos recortes dos homens, o homem é a maior população carcerária, o homem negro, o homem tem 4 vezes maior índice de suicídio, o homem vive 7 anos a menos que a mulher. Então, eu acho que da mesma forma que a gente prova que a igualdade de gênero injetaria 38 trilhões de dólares na economia, e para mim isso é qualquer argumento que qualquer empresário já deveria estar praticando a igualdade de gênero numa empresa, eu acho que falar desses argumentos de homens, que o machismo faz mal para a saúde, trazer esses dados, eu acho que é fato, né? Não é achismo. Uhum. Então, quando eu comecei a perceber e comecei a trabalhar e comecei a ver depoimentos de homens, né? Aí eu vou trazer um depoimento, por exemplo, de algumas rodas de conversa, e você vê que o cara percebeu que ele nunca aprendeu a falar eu te amo, por exemplo, para um outro homem, ele tem dificuldade de expressar esse eu te amo para o filho. E aí, quando eu termino de fazer uma roda reflexiva, né, sobre a temática, eu vejo um pai falando para mim e que o filho questionou ele porque ele nunca chamou ele de pai. Sabe assim, no meu caso particular, por exemplo, né? Eu lembro que eu tenho um amigo que a família dele, os homens tinham o costume de se cumprimentar com um beijo, né? Uhum. E eu lembro que quando eu vi pela primeira vez, eu tinha 14 anos de idade, aquilo foi muito interessante. Só que ao invés de eu questionar, eu achei que achei tão bonito que eu cutuquei meu amigo e falei assim, cara, eu gostaria de beijar o seu pai e o seu tio também, será que eu posso? E ele falou, pode. E aí eu comecei a cumprimentar os homens da família do meu amigo com beijos, e um dia meu pai viu e falou assim, poxa, por que você nunca me beijou? Aí eu falei, porque eu tenho 14 anos e o senhor nunca me beijou. Então, olha que doido, né? A gente tá criando homens e meninos que estão afetivamente, emocionalmente machucados, né? Então, um homem que aprende a vida inteira a apenas a única forma de comunicação é o grito e a violência, é óbvio que ele vai responder a qualquer coisa que fuja do seu controle com violência e com grito. Então, por isso que eu acho que é urgente a gente falar com os nossos meninos desde muito novo, desde a da escola, falar sobre e não falar só perto, não só preso à masculinidade tóxica, mas mais do que isso, é falar que existem formas de performar mais saudável a masculinidade. Então não tem como não desgrudar essas duas temáticas. Perfeito, Lê. Eu gosto muito da sua abordagem sobre performar masculinidades, sobre tornar-se, quando o homem torna-se pai, então ele performa também uma paternidade, e são essas junções, esses papéis sociais revistos, ampliados, inclusivos e respeitosos, que faz com que nós possamos, inclusive, adaptar esses conceitos também para uniões, casais homoafetivos, para outros arranjos familiares
quando é uma mulher a única presente chefe de família, quando é um homem chefe de família, quando é um avô que cria seus netos e assim por diante, né? Então, é realmente um conceito amplo. Por isso que eu gosto muito do conceito de parentalidade, porque ele dá essa ele permite essas configurações mosaicas que a nossa sociedade tem se organizado e são todas legítimas, né? E eu gosto de falar de performar, porque quando a gente começa, porque eu não tenho que repudiar o homem e o masculino. Eu preciso combater a performance tóxica que esse homem faz. Porque senão a gente começa a criar aquela guerra de gêneros que é inócuo, né? Eu não tenho que combater o homem, eu tenho que combater o machismo. O machismo que faz ele performar uma masculinidade tóxica e violenta. E foi quando eu falo de performance, não estou falando da performance capitalista, mas eu gosto de falar de performance porque se dá para performar, eu consigo performar de várias formas. E eu acredito que dá para performar de forma saudável. Perfeito. E embora nós ainda aqui em casa não tenhamos filhos, não está devidamente nos planos, mas eu procuro performar junto ao meu único sobrinho de 11 anos que está aqui online com a minha irmã vendo, acompanhando a nossa discussão, performar uma postura positiva de valores, tal qual eu poderia ser caso eu criasse, né? Então realmente o walk the talk, deu o exemplo e vamos adiante. Nossa, perfeito. Lê, pegando um gancho, né, nessa sua questão sobre parentalidade e masculinidades e os impactos e reflexos que isso tem na criação dos filhos, qual o conjunto de impactos em termos positivos ou negativos você nos brinde com o que você desejar, exatamente sobre as crianças que nós criamos que um dia, como você mesmo disse anteriormente num briefing nosso, vão nos substituir enquanto geração para tocar o planeta adiante? Bom, eu fiz no ano passado um curso que veio de Harvard sobre primeira infância, né? E foi incrível como mostra. A Harvard, nesse curso que eu fiz sobre primeira infância, ele tem um módulo específico que fala sobre parentalidade. A parentalidade, e eu fico muito feliz nisso, e porque eu acho que eu brigo muito por isso, assim, acho que a parentalidade é muito mais do que um conceito, eu acho que a gente devia promovê-la por uma competência a ser desenvolvida. E eu gosto de falar isso com muito carinho, porque não que eu estou falando que tem que ter universidades e faculdades para pais, né, capitalizar o assunto. Na verdade, eu morro de medo disso. Mas quando eu falo de tratar o assunto parentalidade com um pouquinho mais de cuidado, é porque a gente nunca levou a sério o papel de criar uma criança de fato, né? A gente santifica o papel da mulher, que é um objetivo de santificar apenas para sobrecarregar. Então, o nosso sistema patriarcal, ele usa esse privilégio, né? Mas levar a sério é eu falar assim, que quando eu quero me preparar para uma profissão, por exemplo, ou quando eu quero me preparar para um estudo, eu me preparo para. E quando a gente vai se tornar pai ou mãe, a gente não se prepara para tal. E há uma necessidade de preparação, né? E essa coisa exercer a paternidade, a maternidade é nata, eu acho que é uma falsa, é um falso ditado que aprisiona muita gente. Aprisiona a mulher, que parece que é obrigada a querer ser mãe, né? E aprisiona o homem também. E eu falo que numa sociedade como a nossa, não querer ter filhos também é um ato altruísta, né? Ninguém é obrigado a nada. Então a gente precisa começar também a tirar essa ditadura de que todo mundo precisa ser pai e ser mãe em algum momento. Isso é uma construção social, né? Apelar para instintos biológicos em pleno século XXI, eu acho que é querer demais, né? Nós temos um impacto de construção social que ainda querer achar que a mulher é biologicamente mais preparada, não existe nada que comprove isso. E quando a gente fala, então, assim, o papel da parentalidade, que é o papel do cuidado, ele tem um impacto diretamente no desenvolvimento cognitivo e emocional da criança. Por isso que eu fico tão triste, em plena pandemia, eu ver grupos de pais e mães querendo criar uma batalha com a escola, sabe? Eu acho que a gente está no momento ideal para poder falar e tratar com os nossos filhos de educação emocional, e a gente está preocupado se a gente vai conseguir cumprir
a meta do MEC, né? Se meu filho vai aprender geografia até o final e tudo. Então, quando a gente, um homem que está incluído na sua paternidade de forma participativa, ele gera impacto em todo o sistema nele. Né? Há comprovações de estudos do Promundo, de várias universidades. Existe estudos sul-americanos perfeitos referente a isso. Eu acho que acho que a América do Sul tem estado muito mais adiantada do que a própria Europa referente a estudos de masculinidades e o impacto da paternidade no homem, e mostra que o homem que tem uma participação mais afetiva nos cuidados da criança, ele cuida mais da sua própria saúde. E não tem como a gente falar sobre isso, por exemplo, falar que, por exemplo, em plena pandemia de Covid, o homem tem um índice 2,5 a mais de infecção das mulheres. É óbvio que talvez cientistas podem descobrir que talvez o homem possa ter uma predisposição biológica para isso. Mas eu acho que uma coisa que a gente não pode ignorar é que um homem numa sociedade que não sabe se autocuidar e que se expõe ao perigo com muita mais facilidade, é por isso que se infecta mais e por isso que a primeira porta de entrada de doenças, por exemplo, dentro de um ambiente familiar é pelo homem. Então, por isso que políticas públicas que envolvem um homem, por exemplo, como licença paternidade pré-natal do parceiro, que é uma política pública super antiga e muito mal trabalhada no Brasil, a gente poderia igualizar, né, a igualdade de gênero já dentro da entrada e talvez do momento mais sensível de janela de oportunidade do homem para a gente poder tratar sobre esse assunto. Acho que é isso. Perfeito, Lene. Você trouxe alguns pontos bem interessantes sobre o quão os homens se tornam reféns de si mesmos e um sistema hetero-cis patriarcal que nos faz, por exemplo, ir menos aos médicos, ter uma incidência muito alta por falta de prevenção de câncer de próstata, que é um exame delicado, íntimo, mas que os homens se recusam suficientemente de uma maneira frequente a ir e tal, e também sobre os impactos diretos e alguns indiretos na criação e educação parental de filhos e filhas. Eu me esqueci de dar uma orientação no comecinho da live para nos ajudar. Eu perdi 3 perguntas que rolaram nos comentários, 3 que eu percebi. Uma da Glenda, que eu memorizei que era curtinha, uma da Cris, e de uma outra pessoa que perguntou sobre masculinidades tóxicas. Eu pediria então que Cris e essa outra pessoa, se porventura mandarem, e todo mundo mandar as perguntas pela caixinha de interrogação, que fica mais fácil resgatar logo mais quando a gente for direcionar para perguntas, tá bom? Então, Cris e a pessoa que perguntou sobre masculinidades tóxicas, se puderem reescrever suas perguntas, a da Glenda eu já memorizei e já encaminha logo mais. Lê, eu também gostaria que você me falasse, já que você direcionou sobre parentalidades, paternidades, maternidade e os efeitos nocivos da masculinidade, eu gostaria que você nos trouxesse, então, o seu entendimento, a sua reflexão sobre um possível movimento de ressignificação do homem perante a sua própria paternidade, perante a parentalidade, de forma a evoluirmos para mais igualdade e equidade de gênero. Nossa, essa é a reflexão mais difícil, cara. Eu reflito Pergunta todo difícil. dia e nessa é muito, 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 muito. Eu tenho conversado com muitas pessoas nessas últimas semanas, porque essa semana mesmo, quando eu tive aquela conversa com a Vivi e com a Isa que você presenciou, eu acho que a gente está passando por um momento que ninguém vai passar batido, mesmo as pessoas que negam, né, as negacionistas. E eu fico muito feliz referente a isso. E não quero parecer, lógico que muito triste com tudo que está acontecendo, as mortes, as perdas, mas eu acho que ninguém vai passar em branco nisso. Quando eu falo, porque eu acho que, como eu falei, eu acho que não sei se eu já citei aqui, mas assim, eu boto tudo na conta realmente do patriarcado. Eu não quero parecer ser repetitivo e nem clichê, mas a gente vai falar, né? A gente está passando no meio de uma crise sanitária e econômica, cujo a autoridade maior do nosso país diz que vai enfrentar essa crise como homem, não como mulher. Quando eu achei essa frase tão emblemática,
que mostra como a gente ainda, assim, como mostra e está muito descarado como essa crise, ela mostra a cicatriz, primeiro, do capitalismo como falhou, como meio de produção e de relação de trabalho, né? E mostra como o patriarcado também deixa uma ferida exposta e vinha sendo coberta, né, por essa produtividade de 60 horas trabalhada e também você não consegue exercer essa parentalidade porque você acaba capitalizando essa sua parentalidade, terceirizando a criação do seu filho, principalmente você vem de uma classe média, né, capitalizando, terceirizando a criação do seu filho, ou se você vem de uma classe baixa, você também não tem condições de exercer a sua parentalidade de forma presente e saudável, porque você também é engrenagem de um sistema que te faz sair às 6 horas da manhã e voltar às 10 horas da noite. Então, alguém precisa exercer essa parentalidade com seu filho e com sua filha. E aí, ainda bem que existe rede de apoio, vizinhos, vizinhas, organizações sociais. O Estado deveria fazer esse papel, mas não faz pouco. Então, eu gostaria muito que nós, e assim, e aí tem aquela coisa, né, assim, o sistema patriarcal é responsabilidade de nós homens e nós homens deveríamos resolvê-la. E todos os dias eu vejo mulheres incríveis fazendo esse papel por nós. Então eu gostaria que muito esse momento que a gente estivesse vivendo, a gente conseguisse refletir sobre tudo isso que a gente está passando, sabe? E não mais uma vez, né, ficar caçando essa cultura do cancelamento, né? Para mim é novidade isso agora, mas de fazer uma reflexão mesmo, assim, sabe, pessoal, de o que fazia sentido e o que não faz, sabe? Mas e não a psicanálise faz uma pergunta interessante para quem faz análise, por exemplo, já fez, né? Não é por quê, é por quem você faz algo, né? E a gente comprou uma ideia de uma mão invisível, né? De um homem branco, cis, de um velhinho, talvez, né? Se a gente pegar também concepções da religião, né? Um homem branco, superior, né? Religioso, um Deus, homem, né? Então, assim, esses dias eu vi uma palestra do pastor Ed, eu adorei, assim, a gente deveria reescrever a Bíblia, né? Porque onde a Bíblia diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, e tirou e fez a Eva para cuidar do tédio do Adão, a gente já começou tudo errado, né? Assim, já começa uma concepção de um conto de fadas errado. Bom, acho que eu falei tanto e eu acho que eu me perdi. Mas, cara, é muito difícil. Eu vou ser sincero. Eu vou me permitir É complexo. vulnerabilizar na frente dessas 20 pessoas que estão nos assistindo e outras. E eu tenho estado num momento bem reflexivo e muito, muito emotivo para tentar entender tudo isso que a gente está passando e cuidar, assim. O que eu tenho tomado muito cuidado e tenho acolhido muito homens que são próximos a mim, que a gente atende lá na Forded, é pedir para eles se cuidarem, emocionalmente, principalmente, porque um homem que não sabe cuidar de si, principalmente emocionalmente, terá dificuldade de cuidar das suas pessoas próximas, né? Então, olha o índice de violência contra a mulher e crianças aumentando nesses últimos meses. Então, sei lá, eu pegou num dia difícil, acho, para refletir sobre essa pergunta. Lê, acho que não tem resposta fácil para uma questão tão urgente e necessária, que é endereçarmos de Tão uma maneira, enraizada, né? exatamente, de endereçarmos de uma maneira apropriada, mais inclusive respeitosa possível, a questão de masculinidades que emperra a evolução por equidade e igualdade de gênero, que esbarra em maternidades, que prejudica a paternidade e por si só toda a parentalidade. Então, realmente não há, é uma pergunta de vários milhões de dólares, é uma prática constante diária, mas parcerias do bem com propósito são necessárias e estamos juntos. O que eu tenho tentado trabalhar muito com a Forded, assim, é atacar pelas três frentes que eu acho principal, assim. Primeiro, uma mobilização de fato da sociedade civil, né?
uma união de fato entre homens e mulheres, pela igualdade de gênero. Então, de fazer a mobilização mesmo, sabe? De exercer a sua parentalidade de forma saudável, de forma de aprendizado. E não tem como eu falar de parentalidade, por exemplo, sem falar de Paulo Freire, né? Paulo Freire tem uma frase que eu adoro, que ele fala que você aprende ensinando, ensina aprendendo. E você paternar e maternar é isso. Meu filho hoje ele tem 12 anos de idade. Ao mesmo tempo que eu sei muitas coisas para ensinar para ele, eu também não sei de nada também, Gui. Nada. Eu não sei de nada. Eu não sei como vai ser amanhã para ensinar para o meu filho. E não é o meu dever também. O meu dever é eu estar ao lado dele e aprender junto com ele e ensinar junto com ele. Então, eu acho que esse é o papel parental que a sociedade tem que aprender. E eu acho que uma coisa que você falou, que eu acho que é uma observação incrível, assim, o Pedro do Instituto Alana me falou uma coisa que eu nunca vou esquecer. A gente precisa evoluir para uma sociedade parental. Uma sociedade parental não é onde que todos sejam pais e mães, não é. Uma sociedade parental é uma sociedade que cria de forma saudável suas crianças. E cria as suas crianças, as crianças dos outros e as crianças de ninguém. Olha isso. Então quer dizer que você que não tem filho, mas se você estiver num restaurante onde a pessoa do seu lado tem uma criança, é seu papel também social ali resguardar pela saúde física, emocional e mental daquela criança. Entendeu? Então, acho que na sociedade civil, acho que é isso. É a gente falar e abordar cada vez de parentalidade. E não de ser pai e ser mãe. Né? Você pode ser parental sem ser pai e ser sem mãe. Não tem como a gente falar de políticas públicas mais uma vez. Né? Acho que é inócuo, né, querer minimizar o papel do Estado. O papel do Estado está aí para isso. E uma coisa que eu acho importantíssimo, que eu acho que a gente tem que cobrar de forma legítima e construtiva, é o papel das empresas referente a isso. As empresas têm um papel fundamental de mudar paradigmas, influenciar hábitos. E quando eu falo papel, eu não estou falando só da porta para fora. Uma grande organização que investe 5 milhões de dólares anualmente na organização X. Não, é da porta para fora, é da porta para dentro, é muito mais simples. Você apoiar 6 milhões de dólares por ano uma organização social que cuida de crianças e você ainda não dá uma licença parental para os seus colaboradores, está equivocado, meu amigo e minha amiga. Entendeu? Você querer ajudar crianças numa organização XYZ para melhorar a sua apresentação dentro da sua apresentação com investidores e você ainda legalmente dá só para o seu colaborador, lá o seu filho na escola, uma vez por ano, porque ainda está errado, porque por ano. É isso, assim. A gente, como sociedade civil, como iniciativa privada e como Estado, eu acho que a gente conseguir unir essas três forças para o combate nosso machismo e lutar por uma igualdade de gênero, eu acho que talvez é onde a gente consiga chegar nessa reflexão e nessa resposta dessa pergunta que você me fez. Perfeito, Lê, perfeito. Isso vai muito ao encontro, eu acredito, se a Glenn estiver aqui, dialoga nos comentários. Ela mesma perguntou o que nós poderíamos fazer para acelerar esse processo por uma parentalidade possível e positiva. E também você já bem antecipou uma preocupação minha, que é também dialogar não apenas com sociedade civil, governo, mas também com empresas sobre o seu papel ativo e positivo na questão de igualdade de gênero e equidade de gênero pró-parentalidades. Nós temos aqui, Lê, 2 a 3 perguntas. Você me ouve? Sim, pode Perfeito, fazer. perfeito. Eu vou projetar, vou falar uma pergunta agora que é da Cris Damas, querida. Como se deu só um minutinho, Lê, que é uma pergunta dupla aqui. Por que vocês acreditam que estes temas sobre paternidade e masculinidades tóxicas esteja tanto em evidência atualmente? Então é a primeira pergunta dela e depois eu mando as outras, né? Tá, Cris, né? Cris Damas. Cris, mais uma vez, nós homens, eu peço desculpa por nós homens, eu sempre peço, infelizmente, porque até o nosso papel de a gente
o feminismo já está na sua quarta onda, né? E a masculinidade como conceito e a gente se autoavaliar como homem, a gente está engatinhando ainda nos primeiros anos, né? Então, esse impulso para a gente começar a discutir paternidades e masculinidades, principalmente, assim, a masculinidades e paternidades, se eu falar que está sendo falado só nos últimos anos, eu vou estar sendo muito injusto, porque existe, assim, estudos lindos e brilhantes de décadas passadas. Mas ele ganhou realmente uma notoriedade maior nos últimos anos, e mais uma vez pelo trabalho brilhante que vocês, mulheres, fazem com o feminismo, né? E vocês acabam chutando a nossa bunda, que a gente tem que acabar se mexendo, né? Eu acho que tudo isso que a gente está passando, inclusive aqui no Brasil, né, essa onda conservadora que vem vindo da Europa, passou pela América do Norte, desceu pela América do Sul, ela mostra essa crise do homem médio, né? Esse homem branco, cis, hétero, né? Que ele acabou perdendo espaço, né? Porque a mulher conquistou ou vem conquistando o seu lugar de fala, o seu espaço público. A comunidade LGBTQI+, também vem conquistando o seu lugar de fala e o seu lugar público. As comunidades negras e outras raças também vêm ganhando o seu lugar. Então, quando esse homem médio vem perdendo espaço e vem sendo espremido, ele reage com violência, porque é a única forma que ele aprendeu nesses últimos milênios. E por isso que toda vez que eu faço essa avaliação para responder uma pergunta como a sua, não tem como eu citar a querida amiga minha e do Gui, que é a Sueli Carneiro, quando um dia a Sueli, eu muito triste, um dia eu perguntei para a Sueli Carneiro, eu falei, Sueli Carneiro, o que a gente está fazendo de errado, né? E aí a Sueli Carneiro falou assim, olha, o que a gente fez de errado é que a gente lutou por conquistar espaço, mas a gente não conquistou corações. Eu gostei muito dessa frase dela e eu consigo entender, não acho romântica não, pelo contrário, eu acho que hoje, mais do que nunca, faz pertinente essa observação dela. Porque esse homem médio que está em crise, a gente não estendeu a mão para ele. E quando eu digo estender a mão, não é para passar pano, não. É estender a mão de falar assim, olha, cara, eu sei que dói, eu sei que está doendo, mas deixa eu te mostrar como está doendo, mas é porque está errado. Entendeu? Então, eu acho que falar sobre masculinidade e paternidade, primeiro, é uma responsabilidade, infelizmente, foi uma responsabilidade de vocês, mulheres, terem empurrado nós. E aí eu convido os homens agora a tomar o seu papel de responsabilidade, de continuar a falar e tratar desse tema dentro dos seus espaços públicos. Mas é isso, é uma influência total do feminismo. Não, perfeito, perfeito. E até lembrando, né, Lê, que até numa questão que impulsiona a nossa própria falta de senso, de tato, de considerações positivas, que é o feminismo, mulheres não querem mais direitos que homens, e sim os mesmos direitos, as mesmas oportunidades, não querem nem mais nem menos, né? Então isso é uma das gênesis do feminismo. E se você bem citou a querida Sueli Carneiro, uma das expoentes e grandes filósofas do feminismo negro no Brasil, quando você considera que a mulher negra sofre de uma asfixia social por opressões de gênero e raça, então, assim, é toda uma questão complexa, não é um bloco, falarmos de homens, não se configura num bloco monolítico, um único conceito de masculinidade, um único problema, ou problemas que perpassam qualquer dos homens existentes. Não, tem homens com e sem deficiência, tem homens héteros, bi e homossexuais, tem homens brancos, negros e por aí vai. Homem trans. Exatamente, homem trans, exatamente. Então é toda uma questão complexa, interseccional, múltipla, e como toda questão complexa, as soluções não são fáceis. Eu gostaria de comentar um dos últimos comentários agora do pessoal online aqui, que na verdade às vezes é muito difícil para nós aqui conduzir e ao mesmo tempo acompanhar todos os comentários. Nós já agradecemos desde já todas as manifestações, depois eu vejo offline, que alguém aqui citou, eu perdi o nome, sobre um machismo corporativo, né, Lê? A questão de o profissional homem é mal visto se ele, porventura, falta a uma reunião ou sai mais cedo para acompanhar uma questão de seus filhos, né? Assim como as mulheres são reféns
deste machismo corporativo, o próprio homem também é mal visto. Então, eu queria que você comentasse pela sua atuação essas questões. O pior que é, a gente já fez algumas pesquisas internas dentro de empresas, porque o que acontece, só para contextualizar vocês, não só no Brasil, mas no mundo, você pegando um dos países mais evoluídos em licenças parentais, como a Suécia e a Alemanha, por exemplo, onde dá 1 ano e meio de licença, por exemplo, você vê em torno de 8% dos homens que tiram, 12% no máximo, né? No Brasil, você pega empresas onde 1% dos homens tiram, né? E quando você vai tentar escutar esses homens de forma anônima, para tentar extrair a maior sinceridade e transparência deles, é realmente a pressão social, porque por exemplo, eu já peguei relatos de homens que tiram a licença paternidade estendida, por exemplo, de 20 dias, tá, gente? Não estou falando licenças de meses, não. A gente aumentou de 5 para 20 dias. E homens que relatam, por exemplo, que continuaram no grupo de WhatsApp do trabalho e que era assediado diariamente. Olha lá, hein, o fulano está de férias curtindo e eu tô aqui né, me ferrando. Por exemplo, eu já escutei de mulheres também. Por exemplo, eu acompanhei um dos trabalhos que a gente faz é o trabalho de advocacy, né? Então a gente participa dos projetos de lei que aumenta a licença paternidade. Eu já tive grupos de mulheres que, por exemplo, vieram até mim falar e falaram assim, não, deixa o homem trabalhar. Porque esse homem dentro de casa é mais um para eu tomar conta que vai me atrapalhar. Então você vê nas narrativas, todas são legítimas. Por isso que quando a gente trata de um assunto tão delicado como essa, não é certo e errado, são narrativas. E todas são legítimas e verdadeiras. Então, quando um homem fala que ele tem sim preconceito contra ele, por ele tirar a licença paternidade estendida, isso não anula o preconceito que a mulher também tem. Né? A gente, não é uma balança que a gente está competindo para ver quem sofre mais dentro do patriarcado do machismo. Mas há sim uma pressão social. O que eu gosto de dizer é que, assim, primeiro, por isso que existe a importância de políticas públicas, por isso que existe um trabalho enorme de a gente poder trabalhar dentro das empresas referente a esse assunto. E para quem pode e goza de um mínimo de privilégio, lógico que não são todos, se eu falasse que todos fizessem isso, eu estaria sendo injusto e equivocado. Mas quem goza de um mínimo de privilégio, use esse privilégio para enfrentar, de repente. Acho que algumas posições, já que a gente vive num mundo tão desigual, você que de repente goza de um pequeno privilégio, use para enfrentar, o enfrentamento. Não um enfrentamento violento, mas um enfrentamento para, olha, cara, não é assim que funciona. Eu tenho o direito, sim, de poder levar, acompanhar ele nas suas atividades escolares. Eu acho que como eu falei mais uma vez, né? As mulheres fizeram todo esse enfrentamento. Eu acho que está na hora de nós homens enfrentarmos. Sabe? Como eu falei, a gente dependeu durante todas essas décadas do trabalho brilhante que as mulheres vêm fazendo frente ao feminismo, do trabalho brilhante que a comunidade LGBT vem fazendo. E acho que agora está na hora de nós homens pegarmos um pouco esse remo e começar a enfrentar também. Mais uma vez, não é de forma violenta, mas enfrentar. Eu gosto muito do Domênico, que fala que comunicação não violenta não é não enfrentar. Pelo contrário, o conflito vale nas principais coisas que valem a pena. Só que o conflito pode não ser violento. Então, acho que é isso. Não, perfeito, Lê. A gente tem sido um prazer novamente, né, falar com você a respeito de uma questão tão fundamental e necessária para a equidade e igualdade de gênero, que é nós, enquanto homens, assumirmos, sim, toda uma parte de problemas para que nós possamos juntos sermos parte da solução e entendermos que machismo e práticas predatórias que oprimem gêneros, todos saem perdendo. Mulheres que são as partes mais oprimidas e homens as partes que oprimem. E assim, não há, quando você analisa sob uma ótica ampla, com fatos e dados e pesquisas, e há um sem número de pesquisas, realmente todos saem perdendo. Saímos perdendo em termos de ganhos pessoais, de ganhos intelectuais e ganhos financeiros. Não é uma relação ganha-ganha. E até indo ao encontro também, Lê, do que você disse sobre a Suécia, você leu meu pensamento, que a Suécia é um caso clássico
de licença parental e não licença maternidade ou paternidade. Isso vem desde a década de 70, eles evoluindo e fazendo com que genitores homens, com que pais, enquanto homens e mulheres, tirem períodos alternados de licença remunerada da empresa. Tem toda uma sistemática. Se alguém aqui desejar, eu tenho um estudo de 3 anos que eu me debrucei sobre isso, tem facilmente para disponibilizar. E o Lê também citou a Promundo lá atrás, uma entidade do terceiro setor que tem pesquisas maravilhosas e abertas. Para mim, é uma das maiores referências do mundo. Exatamente. Sobre masculinidade, sobre parentalidade. Inclusive, eu acessei dias atrás, está tudo aberto. Tem espanhol, inglês, tem muitos relatórios em português. E é claro, né, Lê, sem deixar de citar a ONU Mulheres, um instituto que batalha dia após dia pela igualdade de gênero, trazendo os homens para a discussão. Lê, tem 8 minutos e meio mais ou menos, para o término desta live. Eu gostaria que você ressaltasse, então, como já ressaltou, mas também fizesse um apanhado de como nós podemos avançar nessa pauta de uma parentalidade participativa e positiva, enquanto homens centrados nessa questão, enquanto mulheres aliadas por esta pauta tão urgente e necessária. Tá. Referente à sociedade civil, eu faço um convite aos homens, né? Mais uma vez, as mulheres, por necessidade, se organizaram e estão muito mais hábeis do que nós. Então, a provocação que eu deixo para quem não está nos assistindo é que homens se organizem. Existe hoje rodas e grupos de homens espalhados pelo país, muito bacana, que são lugares de acolhimento, para você realmente poder se reconstruir. Eu não gosto de desconstrução, dessa palavra, não sei porquê, mas assim, se reconstruir e tentar mudar, e como eu gosto de falar, tentar encontrar a sua forma mais saudável de performar a sua masculinidade, né? E sempre buscar a igualdade de gênero. Eu acho que isso é a meta. Acho que já tem fatos notórios que comprovam quanto todo mundo sairia ganhando com isso. Mais uma vez, não tem como ignorar políticas públicas, não tem como ignorar políticas públicas. Acho que o papel do Estado é fundamental. E é fundamental tratar isso desde muito novo. Muito novo. Eu acho que falar sobre educação de gênero e falar sobre educação emocional desde a educação infantil, eu acho que é fundamental. O impacto é grandioso e eu acho que não tem como mensurar. E mais uma vez, para não correndo o risco de ser redundante, mas é trabalhar com as empresas. Mais uma vez, eu não quero fazer uma guerra de narrativas, né? É óbvio que tem homens que querem performar de forma mais saudável e não tem instrumentalização. Então, vamos chegar nesses homens, nessa comunicação. E talvez tenha empresas muito querendo fazer muitas coisas, mas não sabem por onde começar. Mas eu não gosto de pessoas que se vitimizam pela falta de conhecimento. Eu acho que nada nega, a internet está aí para ir. Inúmeras empresas, não só a Forded, mas existe muita gente fazendo coisas brilhantes sobre igualdade de gênero, de raça e referente a muitas outras igualdades sociais. Então, eu acho que as empresas têm que fazer o papel dela de ser um pouquinho mais proativas referente a isso. Não só dar uma carta de menu, mas trabalhar com engajamento mesmo e com transformação. Eu acho que é isso. Perfeito, Lê. E convida todos a conhecer a Forded. Sim. Inclusive, cita suas redes sociais para frisar, para conhecer o seu trabalho. O nosso site é o www.forded.com.br. O Forded em todas as redes sociais, ele é o 4DADDY. É muito simples, fácil de achar. A gente está sempre aberto a críticas, a sugestões, a ideias. Então, por favor, eu faço questão de ler todas as mensagens que eu recebo por e-mail ou pelas redes sociais. Escrevam para mim. Estou aberto a parceiros, pessoas que trabalham com masculinidades, com feminismo, com diversidade, com igualdade de gênero, com paternidade. Entre em contato conosco, porque a gente está sempre buscando parceiros em nossos projetos.
para, como eu falei, montar uma grande rede, porque eu acho que só uma grande rede que une Estado, empresas e sociedade civil, que é o que a gente consegue caminhar para uma sociedade mais justa, pacífica e igualitária, né? Perfeito, Lê. Perfeito. Eu costumo dizer que eu não quero estar nem à frente e nem atrás. Eu quero estar lado a lado, juntos, várias fileiras juntos, para que nós possamos alcançarmos uma sociedade mais inclusiva e diversa, mais participativa e com respeito e acolhimento para qualquer das nossas marcas identitárias, seja gênero, seja orientação sexual ou identidade de gênero, seja raça, apresentar ou não deficiência, diversos fatores que nos tornam 7 bilhões e tantas de diversidades. Porque o ser igual... E todas legítimas, né? Exatamente. O que nos iguala são as nossas diferenças. Homens altos, baixos, mulheres altas, baixas, negras, brancas, do sul, do sudeste, mas o que nos distancia são as desigualdades, são as assimetrias. É ter alguém que se beneficia sob o esforço não remunerado ou indevido de alguém. Então, assim, as desigualdades de fato nos afastam. A gente caminha para os últimos 3 minutinhos, tal. Se você nos brindar com uma última dica de ouro, ou vivência, ou estudo, ou livro, vamos aproveitar o tempo. Eu queria trazer só mais uma reflexão que Diga. para mim tem sido muito pertinente, principalmente em época de distanciamento social, né? Não de isolamento. Ninguém precisa estar isolado, pelo contrário, estar conectado é mais importante do que nunca nesse momento. Mas para mim, uma outra coisa, Gui, que eu acho que vai ser um limite tênue para a gente ultrapassar e poder chegar numa igualdade de gênero mais próxima, atividades domésticas também. Eu tenho me atentado e lido muitos estudos referentes a isso. Como eu falei mais uma vez, uma nova geração de homens estão mais dispostos a fazer o papel de cuidadores, mas não ainda a fazer as atividades domésticas dentro de casa. E quando a gente fala de atividade doméstica, para não me prolongar, porque daria para fazer mais uma hora sobre isso, é mostrar de como a gente permitiu o capitalismo nos botasse de escanteio e marginalizasse trabalhos. E eu acho que num momento como esse, onde as pessoas estão tendo que ficar 24 horas por dia e 7 dias por semana dentro de casa, lidando com a atividade doméstica e do cuidado, eu acho que é a maior janela de oportunidade para a gente falar sobre esses dois assuntos, cuidado e atividades domésticas. Né? Perfeito, Lê. E eu uso como última mensagem aqui, usarmos os nossos privilégios sociais, enquanto Lê e eu mesmo, como homens, nós temos tudo a ver com igualdade de gênero e temos tudo a dever sobre. Um dever cívico, um dever ético e moral. Porque, na verdade, assim, é uma questão... Não é verdade, Lê? Perfeito, porque não só uma questão ética, moral e de negócios. Então, sim, sejamos participativos, sejamos inclusivos e usemos, sim, dos nossos privilégios sociais, ainda mais pessoas brancas que não se engajam em lutas raciais, pessoas hétero que não se engajam em lutas por direitos sexuais, LGBTs e assim por diante. Esse é um chamado à ação, um convite e um acolhimento. Lê, eu só tenho a te agradecer pela presença, pela generosidade da fala. Um grande beijo, porque nós somos adultos e homens suficientes para nos despedirmos com beijo. Já falei que quando isso acabar, eu vou sair abraçando todo mundo na rua, com saudade de contato humano, pelo amor de Deus. Exato. E agradecemos também a cada uma e a cada um de vocês que nos acompanharam, seja um período de minutos, seja toda a live, seja quem virá a assistir essa live offline. Muito obrigado, gratidão mesmo a cada um e a cada um de vocês. Lê, fiquemos então juntos, isolados, mas em boa parceria. Um grande abraço, um grande beijo a todo mundo. Tchau, tchau.